um novo tempo que a gente está começando essa nova série e eu já estou com muita expectativa. Hoje pela manhã já foi assim muito gostoso, essa palavra de ativação. E essa série é Minha Família, Meu Maior Patrimônio. Eu perguntei esses dias para alguém se ele toparia entregar tudo o que ele tinha para ver a sua casa restaurada, salva, e ele disse que toparia. E aí eu entendi. Por isso que Deus colocou muito no meu coração esse tema, essa série, que a família tem que ser o nosso maior patrimônio. Agora, se é o maior patrimônio que a gente tem que tomar muito cuidado, porque muitas e muitas vezes a gente tem deixado o tempo, né, da família muito, muito pequeno, porque a gente está correndo atrás de outras coisas, e aí a família vai ficando de lado, aí a gente vai perceber se o coração dessa pessoa realmente está ligado na família ou no patrimônio que ele às vezes está gerando, porque o maior patrimônio que alguém pode deixar para os seus filhos é a certeza da salvação, a convicção de uma vida plena, sabia? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque às vezes a gente está correndo atrás de tantas coisas e está deixando que aquilo que é mais importante, o mais valioso, se perca. Então a gente precisa orar e pedir a direção de Deus nisso. E hoje nós começamos com esse tema: construa sua casa sobre a rocha. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: você está construindo a sua casa como? Porque essa é uma pergunta que eu vou fazer para você hoje. Como que você está construindo a sua casa? Não é? Eu, antes de começar a ministrar, quero contar uma história para vocês. Quando eu casei, estou falando de quase 37 anos atrás, eu resolvi comprar uma casa. A primeira coisa que a gente pensou, eu, a pastora Karen, não vamos morar de aluguel, vamos comprar uma casa. Aí eu vendi o nosso carro, né, para comprar uma casa. Mas, gente, eu não peguei ninguém para fazer uma avaliação, não levei um engenheiro, um técnico, nem nada. Comprei uma casa começada, já coberta, só no jeito de terminar. E aí começamos a fazer a obra para terminar. Vamos correr, fazer para terminar. Quando nós estávamos entrando para dentro da casa já, aí começou as rachaduras na parede. Aí racha de um lado, racha do outro. Tinha rachadura que dava para olhar quase do lado de fora. Né? E aí meu Deus, o que nós vamos fazer, né? Aí é que eu me preocupei, a inexperiência, né? Aí é que eu me preocupei de ir atrás de uma pessoa, um engenheiro que chegou, amigo, deu uma avaliada e me disse assim: olha, aqui só tem um jeito. Derrubar tudo e começar de novo. Aí ele disse assim: mas eu vou te dar uma solução ainda, que ainda dá para fazer alguma coisa. Vamos botar escoras para não cair, tá? E a gente então vai abrir os cantos dessa casa. Tirar o telhado, fazer um radier, abrir e fazer pilares de sustentação. É a única solução que tem aqui, para ficar uma coisa que te dá pelo menos uma segurança. E eu fiquei imaginando o tamanho do erro que eu cometi, e eu poderia não ter cometido esse erro se eu tivesse buscado conselho, ajuda. É assim que a gente precisa entender. Por que eu estou contando essa história? Porque, às vezes, pela pressa, a gente acaba construindo sobre areia. E a gente precisa, então, escolher o melhor material, que é a rocha. E hoje a gente vai ler a palavra que vai falar justamente sobre isso. Mateus capítulo 7, 24 a 27. A Bíblia diz 7, 24 a 27, a Bíblia vai dizer aí para nós: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos
e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e as não pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Meu Deus. Jesus, então, está aqui contando uma história, e a história está falando de dois homens que construíram suas casas, um sobre a rocha e outro sobre areia. Ambas as casas pareciam boas. Você vai ver aí que até que a tempestade chegou, parecia muito jóia, as paredes, né? Tudo aquilo que era visível, era possível se ver, porque é assim, às vezes a gente está vivendo muito de aparência. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com a nossa vida espiritual. E aqui, então, é assim que acontece. A diferença estava nos fundamentos. A importância de você ter a sua vida bem fundamentada em Cristo Jesus, e a sua família sendo guardada também em Cristo, o seu lar sendo guardado em Cristo. Nós precisamos entender logo isso. E eu fiquei assim pensando que essas duas casas, que embora estavam sendo construídas, o mesmo vento que veio sobre a casa, sobre a areia, foi o mesmo, a tempestade, foi o mesmo vento e a tempestade que veio sobre a casa que estava construída sobre a rocha. Qual é a diferença? A diferença estava em cima da fundamentação. Então, queridos, quando nós olhamos para uma casa, a gente precisa entender que o que sustenta a casa são os pilares de edificação, são os ferros que são colocados ali, né? A gente precisa logo entender isso. O que seria isso para nós? Talvez nós precisaríamos pensar muito que assim também é com nossa família. Todos poderão enfrentar dificuldade, ninguém está ileso de lutas e dificuldades, ninguém está imune de dificuldade. Mas não, todos nós podemos passar. Por isso é que é importante você começar logo a pensar na edificação, como você está construindo a sua vida em Cristo e a sua família. Por quê? Porque se você vai ficar firme e permanecer firme, você precisa estar alicerçado em Deus. É o que vai trazer a segurança para você. Então, eu já sei e quero acreditar muito que as famílias, o que elas mais precisam nesse tempo que nós estamos vivendo, esse tempo que nós estamos agora, é de pelo menos 4 pilares que nós vamos falar no decorrer de toda essa série. Esses 4 pilares são princípios básicos para a família hoje. Olha, primeiro pilar, diálogo. As famílias precisam aprender a conversar. Não é discussão, não é briga, é conversar sobre situações que precisam ser resolvidas. A família precisa muito disso. Finanças, que é uma área muito melindrosa, que faz, às vezes, os casais se separarem. Nós precisamos também entender sobre isso, porque alguém dentro da sua casa talvez seja um bom administrador, e nem sempre, às vezes, a gente tem uma dificuldade, porque às vezes a gente, pela formação, né, às vezes, aquele que for melhor para administrar é o que vai ter que cuidar da plataforma, né, de administração. Isso não significa que você está perdendo, tá? Às vezes o homem tem essa tendência de achar que ele que tem que colocar a caneta, né, em tudo, mas às vezes tem pessoas que são melhores na administração. A gente tem que aprender, entender isso. Também a vida sexual saudável. Família
precisa de ter isso, é importante. E a criação de filhos, que é uma das coisas que tem mais destruído os relacionamentos em um lar, em uma família, para ela poder estar estável. Um dos pilares muito importante é a criação dos filhos. Então, esses 4 pilares nós vamos discutir ou falar sobre eles em toda essa série. E hoje nós vamos aprofundar nesse pilar que eu estou colocando aqui para você, que é justamente abrir um leque para você entender a importância de edificar sobre a rocha. Tudo isso precisa ser edificado, colocado num lugar chamado Jesus. Todo esse diálogo, toda essa firmeza de propósito, tem que colocar em Jesus. Então, nós vamos abrir esse leque e levar você para esse entendimento. Então, a primeira coisa que eu quero trazer para você hoje, como entendimento, é que Jesus, ele é a rocha, firmeza para a sua família. Se você quer fundamentar bem a sua casa, leve para Jesus, leve para rocha. É por isso que a Bíblia diz aí em Mateus capítulo 7, 24, olha só, a palavra do Senhor diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, ou seja, você precisa ouvir todos os ensinamentos que você está aprendendo. Por sinal, nós temos vários tipos de ensinamento que a gente traz para a igreja. A gente traz esse ensinamento aqui, a gente traz o ensinamento no discipulado, a gente traz o ensinamento nas células, a gente traz o ensinamento através dos fundamentos dos cursos que a gente tem, como, por exemplo, o curso Aliança, que é um curso específico para a família. Temos hoje mulher única, temos homem ao máximo, para formar o caráter, né, do homem, fundamentar bem o caráter do homem. Todas essas coisas é para quê? É para que você aprenda a ouvir. É o que a Bíblia diz: todo aquele que... Me ajude a pregar. Todo aquele que ouve essas minhas palavras, as palavras do Senhor, e as pratica. O segredo não está no ouvir. O segredo está no praticar. Quando eu pratico a palavra, eu vou receber a palavra. A palavra está me falando que é para mim fazer assim. E aí, se você cumprir isso, você será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha representa Jesus e sua palavra. Nós precisamos entender isso. Quantos estão comigo? Então, uma família firme é aquela que coloca Deus no centro do lar. Uma família que está posicionada, que está colocando o alicerce da base da sustentação, Deus. Nós precisamos logo perceber isso. Ouvir a palavra não basta, precisa praticar. Agora, o que seria isso na nossa vida cotidiana? Faça da Bíblia, escute bem isso, faça da Bíblia o guia da sua casa. Porque a gente pode ter muitas informações, mas a palavra é que vai te dar todo o norte. Aonde está isso? Em Efésios capítulo 5. Ali está uma história todinha de como você vai conduzir a sua casa. É só ler. A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa. O homem tem que ser o mandão. Não, não é assim. Tem que ser o cabeça do lar. Cabeça é responsabilidade. É cuidar bem. Né? Assim como Cristo amou a igreja. Como que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela, se doando por ela. É assim que nós precisamos aprender. Lá também tem toda a história, como os filhos devem andar com seus pais. Está ali, está escrito: olha, filho, honre os seus pais, para que os seus dias sejam felizes sobre a terra. Pais, cuidado para que vocês não possam trazer problema para os seus filhos, ao ponto deles ficarem chateados. Então, pegue esse texto, leia, releia 10, 20, 50 vezes, se for necessário, para praticar durante essa semana. Comece a praticar isso. Você vai ver que sua vida vai mudar.
Isso muda a história da gente. Então, nós precisamos disso. Então, faça da Bíblia o guia da sua casa. Um versículo por dia com o seu filho já muda o ambiente. Já muda o ambiente. Orem juntos todos os dias, nem que seja 3 minutos. Eu e a pastora Cardene, a gente tem uma regra de orar juntos. Nem todo mundo tem a oportunidade que a gente tem de fazer 3 refeições juntos, né? Eu sei que todo mundo tem correria, nem todo mundo tem essa oportunidade, mas a gente ora meio-dia, a gente ora pela manhã, no nosso café, a gente ora pelos nossos filhos, ora por vocês, pela igreja. Então, nós temos uma regra de oração mandada, né? Então, assim, e temos a nossa oração de casal, aquela oração de Mateus 18 e 19. Se 2 concordarem na terra sobre alguma coisa, a gente tem muito isso de concordância, orando, nós queremos declarar que nós estamos destruindo todas as ordens do inferno. É assim que a gente caminha em Cristo Jesus, nós estamos praticando a palavra. A palavra está dizendo isso para nós estamos praticando essa verdade. Então, queridos, outra coisa que você precisa fazer, escute isso, tome decisões em oração, colocando Deus no comando, para que os teus filhos, a tua família veja o poder de Deus operando os milagres. Eu estou falando isso porque a gente começa a viver essas coisas e isso gera resultado na vida dos nossos filhos. Essa semana mesmo eu estava conversando com meu filho, o André, e ele falando de umas lutas, né? E dentro delas, uma guerra financeira, desse momento e tudo. E ele disse, pai, eu estava orando. Estava orando para Deus trazer uma provisão. E, de repente, Deus trouxe a provisão. Então, ele estava me contando, né? Como Deus trouxe essa provisão. Eu fiquei tão feliz. Sabe por quê, gente? Porque é bom a gente ver os filhos falando do que Deus fez. Eles sabem onde é que eles aprenderam? Dentro do nosso lar. Nós orando por provisão, dizendo, Deus, nós sonhamos com isso, declaramos isso, vai acontecer isso. É assim que funciona. A vida no reino é diferente da estrutura terrena. A gente vive em cima de ouvir a voz de Deus, tomando as decisões em oração. A gente precisa pensar muito nisso. Então, o mesmo vento que veio sobre a casa, sobre a rocha, também soprou sobre o da areia. A diferença é que ela foi sustentada pelo aquilo que os fundamentos estavam estabelecidos. Então, gere fundamentos dentro da sua casa. Quantos estão comigo? Isso é muito importante, queridos. Segunda coisa, as tempestades, elas virão. Você está vivendo em dias difíceis. A palavra do Senhor Jesus nos ensina isso. Jesus disse para nós, olha, essa é a palavra do Senhor para nós. No mundo tereis aflições, mas vocês precisam ter bom ânimo. Nós precisamos estar focados naquilo que realmente o Senhor tem nos ensinado. Então, prepare a sua casa para esses dias que nós estamos vivendo. É importante preparar a sua casa. Quantos já sabem que as coisas vão ficar piores? Pastor, o que o senhor está falando? Irmão, segundo o que diz a Bíblia, não vai ficar bom, não. As coisas só vão piorar. Agora, Deus quer levantar um povo diante de uma geração pecaminosa, cheia de tantas coisas destruidoras, para trazer a mudança. E somos nós, o povo de Deus, aqueles que acreditam, estão firmes na promessa de Deus. Nós é que vamos ter que fazer a diferença. Essa mensagem não é boa, né? Porque parece que a gente está dizendo assim, vai ter destruição, vai ter derrota. Não, nós vamos ter que nos posicionar diante daquilo que está vindo, porque você, que talvez seja da minha idade, já sabe que de 50 anos para cá, as coisas pioraram e muito. Não ficaram bom, não. Ficaram muito complicadas, porque as famílias hoje, elas já não se amam como antigamente.
né? A gente não tem mais tempo como antigamente, as coisas estão, é uma correria. Então, olha só, prepare a sua casa. A Bíblia diz em Mateus 7,25: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu porque estava bem fundada sobre a rocha. Jesus, ele foi claro: todos nós passarão por lutas. Gente, brigas, crises, doenças, desafio com os filhos, fazem parte da nossa caminhada. Tudo isso faz parte. Mas a casa firmada na rocha, ela vai permanecer firme e segura. O que seria isso no nosso dia a dia, na nossa casa, como a gente precisa viver? Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Nos momentos difíceis, não se afastem, porque é assim, quando a guerra se estabelece, o que acontece às vezes? Alguém fica colocando culpa um no outro. Ah, mas isso é culpa sua. Você não cuidou dessa parte. Ei, não é hora disso. É hora de juntar o casal, dizer, vamos juntos vencer essa guerra. Estou tentando ensinar a vocês um princípio muito importante, o princípio da unidade, para vencer Satanás. Porque quando você casou, a Bíblia diz assim que é melhor serem dois do que um. Mas a gente esquece disso rapidinho, quando vem uma luta, né? A gente quer ser um. E aí você é vencido rápido, porque lá a gente aprendeu, se um cair, o outro levanta. É assim que a gente tem que ser. Então faça parte dessa caminhada, mas a casa firmada sobre a rocha, ela vai ficar de pé. Então, queridos, se abracem mais, convivam melhor. Esse é o tempo de você, talvez, investir muito no seu casamento, no seu relacionamento, na sua casa. Abrace seus filhos, ame eles mais. Eu imploro isso para vocês. Por favor, ame, porque o mundo hoje está, de uma certa forma, tentando destruir e pega os filhos rapidamente se a gente não correr antes e na frente. Ou seja, não resolva as coisas no grito. Tem gente que acha que a autoridade é gritar, falar mais alto. Resolva na oração, no diálogo, conversando, abrindo um canal de bênção. Então, vocês que são famílias precisam resolver implantar isso dentro do lar. Eu estou falando de um lar onde o reino de Deus está sendo estabelecido, onde a palavra é que vai marcar os fundamentos. Então, decida sobre isso. Ensine os filhos a crer, mesmo quando tudo parece ser difícil. Ensine os seus filhos nisso. Antes, a palavra do Senhor Jesus diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É isso que nós temos que ensinar aos nossos filhos, baseado na palavra. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu me preocupo muito, é sobre a importância de vocês levarem os filhos de vocês a ter uma experiência com Deus. Primeiro, a experiência da salvação. Falava hoje pela manhã, a experiência da salvação. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Se você entende que a sua família é o bem mais precioso, se você não levar o seu filho à salvação, você não entendeu ainda que a sua família é o bem mais precioso. Eu e a pastora Carnene, logo no início da nossa caminhada, quando nós tivemos os nossos filhos, a gente decidiu a investir muito neles. Aí o que a gente fez? Começamos investindo neles e levamos eles a entender a importância de decidir por Jesus. E os meninos ainda bem pequenininhos, 7, 8 anos, já estavam decidindo por Jesus. Estavam dizendo, aí, você quer receber Jesus como Senhor da sua vida? Quero. Então repete a oração da salvação. Já ficou mais leve para eles terem uma caminhada. Pensa que foi muito maravilhoso. Aí a gente vê, às vezes, os pais levando a coisa de qualquer jeito, nunca se importou com isso. Nós precisamos voltar a essas práticas. Então, assim, outra coisa que os pais não estão ensinando para os filhos é como fazer um TSD. Eu fiquei muito preocupado
Confesso a vocês. Porque filhos que estão dentro de um lar sem ser aplicado aquilo que é o fundamento base. Os filhos não estão sabendo como fazer um TSD. Aí eu sentei esses dias com um filho e perguntei: você sabe fazer um TSD? Ele falou: não sei. Posso te ensinar como fazer? Pode. Que legal. Então vamos abrir no Salmo 1. Abrimos no Salmo 1. Vamos entender o que é um TSD. Leia aí. Aí ele leu o primeiro versículo, dizendo que o homem que anda nos caminhos do Senhor, ele não vai sentar na roda dos escarnecedores. Opa, vamos parar aqui. Vamos entender o que é isso. O que é a roda dos escarnecedores? Por que você não deve sentar lá? Por que você... É isso que é um TSD. É poder meditar. Ah, pastor, o problema é que nem eu sei fazer um TSD. Ah, irmão, então você vai ter que sentar na escola, voltar de novo e começar, tá? Porque se você não sabe, para ensinar os teus filhos, você tem que aprender. Você precisa aprender a meditar. Então você vai ser muito sincero com o seu discipulador, diz: me ensina a fazer um TSD. Você sabe o que é TSD, né, gente? Tempo de secreto com Deus, devocional. Você aprender a fazer um devocional, ouvindo a voz de Deus. E aí, imagina, durante toda a semana, você abre a Bíblia, nesse versículo, são seis, só aqui no Salmo 1 são 6 versículos. Então você vai aprender aqui, ó, tá? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, isso aqui já é o 2, né? Na sua lei medita de dia e de noite. Opa, como é que você tem que ser na presença do Senhor? Ter prazer. Ei, você tem prazer em estar na presença do Senhor? Essa é uma pergunta. Ah, eu me canso rápido. Tem alguma coisa errada, né? Nós precisamos disso, gente. Isso constrói. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Se isso está passando batido, você precisa voltar e rever esse valor que é tão importante. Amém? É tão importante. Por quê? Porque você vai ensinar teu filho a crescer, a ter um devocional seguro. Aproveite essa semana para você sentar com o seu filho e talvez perguntar para ele: você está lendo a Bíblia? Agora, gente, para lá. A gente não pode exigir de alguém fazer alguma coisa se você não faz. Se você, que é pai, o teu filho não vê você de joelho orando. Se você que é pai, o teu filho não vê você pegando a Bíblia para ler a Bíblia, ele não vai também fazer. Aí você pode até dizer para ele assim: eu quero que você faça isso, mas sem prática não funciona. Primeiro você pratica a palavra, você vive a palavra, e aí você influencia pelaquilo que você vive. Sabe o que vocês estão colhendo? Vou ter que falar. Resultado daquilo que vocês vivem. Eu não queria falar, mas eu já falei. Me perdoe, tá? Mas é verdade. Aí você às vezes chega preocupado. Ai, o que vai acontecer? Vai acontecer que agora você vai ter que pagar um dobrado. Lembra lá da casa que eu comprei? Que eu tive que pagar dobrado. Paguei a casa, depois de pagar para poder refazer tudo de novo. Pois é, botei escoras e corri lá, e para a casa não cair por cima de mim, né? Já corri lá e tive que fazer tudo de novo. É assim que funciona. O pastor pegou pesado hoje, né? Mas é para o nosso crescimento, para o nosso bem. Agora, queridos, 3, para a gente poder fechar, porque está em cima do horário. A areia é o caminho mais fácil, mas muito perigoso. Às vezes a gente escolhe construir na areia, porque é muito fácil. A gente não quer pagar o preço, não é verdade? E diz assim a palavra, então, Mateus 7:26, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato.
que edificou a sua casa sobre a areia. A areia representa aqui aquilo que é superficial, é passageiro, na emoção, na vaidade, no orgulho. Às vezes a gente está correndo. Então, às vezes nós vivemos sem compromisso com Deus, empurrando a fé para depois. Nós precisamos tomar cuidado. Não podemos mais ficar nisso, gente. Chegou a hora da gente poder entender logo isso, porque quando a tempestade chegar, a casa pode cair. Então, nós temos que tomar logo esse cuidado. Prepare a sua casa. O que seria isso na nossa vida? Queridos, cuidado com as rotinas que tira Deus da vida da família. Quer ver uma coisa que tem tentado destruir os lares? É o celular, se não for bem usado. A gente sabe que muitas pessoas têm necessidade de usar. Esses dias eu ouvi alguém botando no status, e eu fiquei muito feliz. Amém. Eu sei que nem todo mundo tem esse mesmo privilégio que essa pessoa colocou lá. Desligue o seu celular em casa. Não é? Nem todo mundo. Pelo menos, eu preciso ficar com meu celular ligado 24 horas, que eu não sei o que vai acontecer se o meu irmão tem uma necessidade. Eu sei que os médicos também, a maioria tem que ter mesmo, né? E muitas pessoas que trabalham com tantas coisas que às vezes precisam do celular ligado. Mas muito importante. Mas uma das coisas que a gente pode fazer, queridos, é justamente não trocar comunhão por distração vazias. Como, por exemplo, eu não sei se vocês já viram isso, mas eu já fui em restaurante que a gente senta no restaurante, está ali, e a gente olha para uma mesa, e aí você vê lá um casal, um com celular e o outro do outro lado com celular também. Aí eu fiquei um dia olhando, meu Deus, como é que eles estão num lugar, né? E os dois no celular. Aí, de repente, chega o filho, senta também e pega o celular, porque ele só vai imitar o que os pais estão fazendo. Está vendo? Perdeu o time, porque era talvez a hora da comunhão, de conversar. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. Quando você for para um ambiente, esqueça o celular, tá? Coloca viradinho, né? E agora é hora de relacionamento, de mesa, hora de comunhão, né? Tire o celular da refeição. Isso é ensino prático, gente, para nós. Tem alguém usando o celular aí na mesa? Aí a esposa aponta logo para o esposo, né? Dedo duro. Mas tem uma conversa harmoniosa, dizendo para ele ou para ela, olha, vamos cuidar disso, vamos tomar esse cuidado. Essa semana talvez vai ser uma semana de vigiar, né? De vigiar o celular, para que você não fique carregando para a mesa dos relacionamentos aquilo que você poderia usar muito, muito, muito tranquilo. Então, lembre-se, os filhos aprendem mais com os exemplos do que suas palavras. Sabia? Eu não sei se vocês lembram de uma propaganda que eu podia ter colocado aqui, né, na palavra, mas talvez muitos aqui talvez viram um pai no carro, aí joga lixo fora. Aí a criança também joga lixo fora. Depois o pai briga no trânsito, a ira. Aí o filho também irado e xinga lá e chuta, né? Eu já vi essa propaganda, é muito legal porque ela traz uma educação. Depois o pai fumando e o filho imitando o pai, né? É assim. As crianças, elas só imitam a gente, elas vão começar imitando a gente. E aí vocês já sabem o que pode dar. Vocês estão entendendo isso? Nós precisamos mudar a nossa maneira de ser. Seu filho está dando trabalho? Não desista dele mais. Pastor, é porque o senhor não sabe o que está acontecendo lá em casa. Pois é. É hora de você investir
pesado na casa. Oração, intercessão, trazer para perto, relacionamento, cura, restabelecer os limites, estabelecer alvos de decisão. Precisa mudar. É hora de mudança. É hora de vocês investirem tudo que pode para construir de novo aquilo que se perdeu. Porque às vezes a gente não aprendeu. E aí só agora a gente está descobrindo coisas que veio, né? Porque quando está bebezinho assim, pequenininho, a gente já vai aprendendo como vai fazer, fica fácil. Mas depois que aqueles que já estão grandes, né, que já estão andando e tudo, a gente ensina princípios básicos, normal. Mas devido à correria, à vida agitada, queridos, infelizmente, pais que estão correndo atrás de tesouros, e esquecendo o bem mais precioso, que é a família. A gente precisa tomar o cuidado. Depois, você às vezes vai ter que investir muito dinheiro para restaurar pessoas que caíram em situações de dificuldade. Infelizmente, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, eu queria que vocês ficassem em pé para que a gente orasse. Espero